me conta! Oi! Oi, tudo bem com você? Eu sou a Eva Mansky, a incrível host, apresentadora deste podcast aqui, Eva Me Conta, onde eu conto as suas, as minhas, as nossas histórias. Sim! E essa semana eu recebi a história aqui da... A Priscila me mandou a história, minha seguidora queridíssima, me mandou a história dela, que assim, não é bem a história dela, mas foi a história que ela descobriu. Adoro. Fofoqueirinha ótima, fiel, que veio me contar a história. Ela, inclusive, ela começou a conversa com Eva, é impossível não pensar em você quando passamos por momentos como esse na vida. Adoro que você pense em mim nesse momento, que delícia! E aí a Priscila me mandou uma história cheia de camada e eu ia perguntando pra ela, porque ela me contou, primeiro ela escreveu assim, um belo parágrafo, e daí certas coisas iam me chamando a atenção, e aí eu ia perguntando, falando, não, mas como é que foi isso aqui? Me explica melhor. E aí, menina, a gente começou a desencavar umas coisas incríveis, assim, então eu tenho várias camadas dessa história aqui, que eu já vou começar a contar agora, porque foi assim, foi um belo perrengue, então tá começando aqui mais um Perrengando. Sim, ó. A Priscila e o seu marido Sandro são paranaenses. Antes que eu me esqueça, esse podcast está em vídeo, principalmente no YouTube. Me veja no YouTube, porque lá eu ganho dinheiro e nas outras plataformas não. YouTube monetiza e o resto não. Então dê preferência ao YouTube, por favor. youtube.com/Eva Mansky. Então vamos à história da Priscila, porque eu já me enrolei demais. A Priscila e o Sandro são paranaenses e eles se mudaram para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que tudo aqui, todos os nomes são fictícios e cidades também, tá? Mas, né, pra gente ambientar e ter nomes, ter cidades, a gente vai imaginar aqui que seja Volta Redonda. Por quê? Porque é uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, ou seja, não é pequena, não é cidade pequena, mas também não é cidade grande, tá? É uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E eles se mudaram para lá em 2019, tá? Eles não conheciam ninguém no estado do Rio de Janeiro, muito menos em Volta Redonda, e aí eles acabaram fazendo amizades com um casal vizinho deles, o Júlio e a Flora. O Júlio e a Flora eram uma típica família cristã, né? Advogados, 4 filhos, sempre simpáticos e prontos para convidar a Priscila e o Sandro para diversos eventos, incluindo a igreja. Ou seja, eles eram super simpáticos, super bacanas, convidavam os vizinhos novos, né, recém-mudados, a Priscila e o Sandro, para fazer vários programas, inclusive a igreja que eles frequentavam, e a Priscila e o Sandro adoravam essa amizade, mas, né, a igreja foi acho que a única coisa que eles falaram, não, vou passar, muito obrigada. Né? Apesar de não serem de frequentar igrejas, já que seus hábitos não combinavam muito com as regras conservadoras, né? A Priscila até me falou assim, Eva, eu bebo, eu fumo, eu não sou da igreja que o Júlio e a Flora frequentam, né? Então, mas tudo bem. A amizade entre os casais nunca deu problema. A Priscila comentou que, né, que eles eram de viver hábitos, viver a vida de um modo diferente, mas quando estavam juntos, eles conversavam sobre tudo, assim, e eram super... Júlio e a Flora eram super gente boa, super simpáticos, queridos. Além de tudo isso, ainda tinha o fato de que os dois casais tinham filhas de idades parecidas, então, e as duas adoravam brincar juntas. Então, a amizade ali entre os casais era grande, era forte, e eles estavam sempre fazendo programas em família. Aí veio a pandemia, né? Porque eles se mudaram para lá em 2019, veio a pandemia, 2020. Ai, como esquecer, né, gente? Que momento delícia das nossas vidas, né? E aí, né, lockdown, toda aquela coisa. E eles moravam num prédio de somente 3 andares, né? Com 3 apartamentos. Então era as 2 famílias mais uma, e aí essas 3 famílias se relacionavam de uma forma, tipo, nós somos as únicas pessoas com quem nós podemos ter contato. Então, né, porque ninguém saía do prédio,
E eles se relacionavam ali entre eles durante o ano que veio. Que delícia, né, gente? Lembrar da pandemia. Aí a Priscila e o Sandro notaram que a família do Júlio e da Flora tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, eles se vestiam muito bem. Tipo, muito elegantes, muito na moda. E era o Júlio quem comprava tudo. Ele que comprava e escolhia, ele fazia questão de escolher as roupas da esposa e das filhas, do filho também. As dele, óbvio. Ele fazia questão. Diz que a Flora não era muito de sair, de ir no shopping, de comprar coisa, não sei o que. Ela não gostava muito, não. Já o Júlio adorava. Então, era ele que ficava responsável pelo guarda-roupa da família inteira. Não só o guarda-roupa, não só as roupas, mas como era o Júlio que fazia o cabelo da esposa, ele que fazia a escova dela, das filhas, ele que maquiava a esposa e as filhas que tinham idade para isso, né, claro. Era ele quem fazia tudo. E claro, aliado a isso, porque obviamente não é só isso, o homem é mais do que bem-vindo para ter bom gosto, né, e saber e ter habilidades sem ser julgado, né, gente? Mas aliado a isso, ainda tinha o jeito dele se portar, o jeito dele falar. E aí o Sandro um dia comentou com a esposa Priscila e falou assim: ai, amor, acho que o Júlio é gay. Você não acha, não? Olha, pega todas essas informações que a gente tem, olha o jeito dele. Cara, ele abre a boca, impossível. Ele é gay. E aí a Priscila falou, não, querido, eu não acho, não. Imagina, olha só, eles fazem parte da igreja conservadora, né? Essas evangélicas bem conservadoras que realmente tem regra para você participar e tal. Então, não acho que ele seja gay, talvez seja só o jeito dele. E outra, se ele for gay, assim, ele esconde, ou tipo assim, não assume por conta da igreja, porque é proibido, né? Tipo assim. Ai, é como se alguém proibisse assim, nossa, é proibido ser mulher. Ah, tá. O que eu vou fazer? O que eu faço então? Tem que fingir ser outra coisa, né? Eu não entendo muito essas coisas. Gente, é proibido ser gay, tá? Ah, tá. Aí, bom, então a Priscila e o Sandro tinham essa desconfiança, né? E aí, tá, mas deixaram quieto, eles não comentaram absolutamente nada com o casal e, enfim, vida que segue. E é isso, né? Cada um, cada um. Só que um dia, no trabalho, o Sandro tinha o colega Renato. E o colega Renato era abertamente gay. Um menino, diz a Priscila, que era um cara jovem, novo, ai, super bonitinho, sabe? Cara bem cuidado. E novo, né? Novinho. Então ele tava, assim, numa época da vida que era pra pegar a gente. Ele queria pegar a gente e zero compromisso, né? Esse tipo de cara. E aí o Renato tava um dia lá olhando pro celular e dando risada no trabalho. E aí diz que ele chamou o Sandro e falou: Sandro, chega aqui. Não, dá uma olhada nessa conversa que eu tô tendo com esse cara. Ele simplesmente tá oferecendo pra eu pegar a mulher dele e ainda está disposto a dar um dinheiro e ainda pediu pra eu pegar ele. Ou seja, eu tô conversando com esse cara que quer que eu pegue os dois e ainda tá disposto a me pagar. Olha isso, olha que loucura. Aí o Sandro foi olhar, curioso, né? Claro, foi olhar. E aí, menina, ele não acreditou. Na hora que ele foi ver o celular do Renato, na conversa de WhatsApp ali pra ver a conversa, adivinha quem era o cara que ele tava conversando? Que o Renato estava conversando, que estava convidando pra fazer esse programinha. Adivinha, você tem uma chance pra adivinhar. Claro, o Júlio. Diz que o Sandro caiu pra trás, assim. Ele não quis acreditar, porque foi uma coincidência. Gente, numa cidade de 120 mil habitantes, quais são as chances do seu colega de trabalho estar conversando com o seu vizinho, né, marcando um date promíscuo
desse tipo, né? Diz a Priscila, assim, que o Sandro chegou em casa e falou, amor, você não vai acreditar. Gente, eu acho que a base de um bom casamento é a fofoca. Eu acho que um casamento que tem fofoca vai longe, porque a melhor coisa é seu parceiro ou seu parceiro chegar e falar assim, amor, você não vai acreditar o que aconteceu hoje. Eu quero muito um fofoqueiro parceiro pra minha vida um dia. Ainda não estamos lá, né, minha gente? Mas quem sabe um dia. Aí, o Sandro chegou em casa e falou, né, Priscila, você não vai acreditar. Olha o que aconteceu no trabalho. Isso aqui aconteceu no trabalho. E aí a Priscila, eu acabei de chamar ela de Sandra, eu acho. A Priscila ficou incrédula. Tipo, nunca que ela passou pela cabeça dela que eles até estavam desconfiando que o Júlio era gay e tudo mais, mas não assim, que, né? Nesse nível de tipo, ai, moço, vem comer minha esposa e a mim também. E aí, o que aconteceu com a Priscila? Isso aí formou, assim, uma curiosidade investigativa na cabeça da Priscila. Ela falou, não, eu preciso ir a fundo e descobrir o que tá acontecendo aqui. E aí a Priscila, minha gente, começou, foi FBI, baixou FBI, CIA na mente de Priscila e ela começou a cavocar, gente. E aí ela começou a descobrir tudo sobre o casal de vizinhos deles. E agora vem comigo, porque agora os detalhes começam a ficar sórdidos. Não teve até agora. Agora, a partir de agora que a história começa a ficar boa. Tem umas camadas muito interessantes aqui. Então, ela acabou descobrindo vários segredos sobre este casal perfeito, né? Frequentador da igreja, onde por fora, lá na igreja, dentro da comunidade, era a família perfeita. Imagina, casal, os dois bonitos, jovens, bem-sucedidos, 4 filhos. E os filhos, gente, eram criados assim, dentro da doutrina da igreja, tudo certinho, do tipo, só a única TV que eles podiam assistir era desenho bíblico. Eles pregavam dentro da família e eles obedeceram ao fato de eles tinham que casar virgens. E esse é o básico. Gente, esse é o pacote básico, tá? Desse tipo de igreja. É o pacote básico, isso daí. Casar virgem, assistir desenho bíblico, ir ao culto todo dia. E então esse casal, essa família funcionava assim e criava os filhos dessa maneira, tá? Então, do lado de fora, dentro da igreja, da comunidade, eles eram isso, a família perfeita. Só que, na realidade, é isso aqui, ó. A Flora, a esposa dessa família, ela teve, na verdade, uma vida um pouco difícil antes do casamento com o Júlio. O primeiro filho do casal ali era, na verdade, o fruto do casamento da Flora, do primeiro casamento da Flora. Então aí já começa o primeiro escândalo, que a igreja já não permite isso, tá, gente? Não permite isso. Casou é pra vida. Até porque tem que casar virgem. Vai casar a segunda vez virgem? Não vai, né? Então, a Flora já foi casada, ela teve um casamento, o primeiro casamento, onde teve esse filho. E nesse primeiro casamento, que diz a Flora aqui, casou virgem com o Guilherme. Só que o Guilherme, segundo ela, ele passava assim, depois que eles casaram, e ela engravidou logo em seguida, tá, gente? Tipo assim, logo em seguida ela engravidou, então tem esse fato aí também. Logo em seguida ela engravidou, e aí eles casaram. Quer dizer, bom, enfim, a ordem vocês escolham, né? E diz que o Guilherme passava o dia inteiro em casa, jogando videogame, fazendo nada da vida, não trabalhava, nada. E era a Flora que tinha que cuidar do filho recém-nascido e trazer dinheiro pra dentro de casa. Ela que tinha que trabalhar e ela que tinha que cuidar da criança. Tá certo isso, minha gente? Não, né? Então ela passou, assim, 1 ano, acho que ela ficou casada com ele uns 2 anos, e foram 2 anos horríveis.
onde o cara nunca fazia nada, não tinha a menor responsabilidade dentro de casa, para com a família, para com a esposa, para com o filho, nada. Era simplesmente alguém inútil, um saco de batata, e ele era a mesma coisa. Então a Flora não aguentou mais e decidiu se separar dele. Escândalo, né, minha gente? Mas, enfim, ela decidiu, que bom pra ela, naquele momento. E aí a Flora foi morar com a mãe e o irmão dela. E a mãe e o irmão, assim, gente, era uma família muito pobre. Eles moravam numa casa de um cômodo, a mãe e o filho, né? E aí recebeu ainda a Flora e o filho pequeno. E era uma família muito humilde, não tinha muito recurso. A Flora trabalhava de professora e ganhar o que ela ganhava ia tudo para pagar o aluguel da casa, as contas da casa, porque ela tinha que sustentar agora. Eu não sei se foi pior, mas é que agora ela tinha que sustentar 3 pessoas fora ela, né? Ou seja, 4, e não 3 como na outra família, né? Um saco de batata, o filho e ela mesma, e agora era a mãe, o filho e o irmão e ela mesma. Mas tudo bem. Ela decidiu assim. E aí, o pai da Flora, onde ele estava, né? Porque a mãe criou os filhos sozinha, tinha vários filhos, tinham 5 filhos, a mãe da Flora. Por quê? Por que ela criou sozinha? A Priscila descobriu que o pai da Flora simplesmente trabalhava com coisas ilícitas aí, com tráfico de coisas ilícitas, e ele acabou sendo morto numa batida policial. E, na verdade, antes dele morrer, a família precisava ficar se mudando de cidade em cidade, porque o pai, né, não podia ficar parado numa cidade só, porque tinha gente atrás dele. Tinha polícia atrás dele, tinha bandido atrás dele. E aí, desde que o pai faleceu, então eles se mudaram para Volta Redonda e lá eles se estabeleceram e ficaram mais por lá. Só que assim, numa miséria. Tá, né? Várias camadas aí. Aí o que aconteceu? Imagina a vida da Flora, né? Dentro dessa casa de um cômodo, na pobreza, com um filho pequeno, com mãe, com irmão, tendo que sustentar, que eles também não trabalhavam. E aí, a Flora acabou conhecendo o Júlio na igreja que eles frequentavam. E eles logo se apaixonaram, assim. Segundo a Flora, eles se apaixonaram. E eles casaram logo, muito rápido também. E aí, então, o Júlio criou o filho da Flora do primeiro casamento como se fosse dele. Zero problema, o que até me surpreende sendo gente de igreja muito, né, rígida e tal, que ele super aceitou, que pra ele não era um problema. E assim que eles casaram, a Flora logo engravidou também de uma filha, de uma menina. E foi a Flora que tirou a virgindade do Júlio, segundo ele. Ela, no caso, ela que estava contando a história pra Priscila, né? Tá, então logo em seguida, a Flora engravidou e teve uma menina. E eles tiveram mais 2 crianças. Só que a Priscila descobriu que essas outras 2 crianças foram de inseminação artificial, com o próprio material genético dos 2, porque diz que as crianças são a cara do Júlio. Então não é a inseminação artificial com outra, né, com outro genitor, mas não, era ele, só que foi de inseminação. Agora, por que um casal faria inseminação com o próprio material genético, né, minha gente? E por que um cara aceitaria, cara de igreja aceitaria uma mulher que já não era mais virgem, que já foi casada e que tinha um filho? Porque, obviamente, ele era gay mesmo e decidiu que ter um casamento desses de fachada seria bom para os dois. Para ela seria bom por causa desse passado e para ele seria bom por causa de quem ele é. Priscila descobriu tudo isso. Meu Deus. Aí, então, né, o casamento fazia total sentido para as 2 partes, então se ficou bom para os 2, beleza. Então a Priscila acabou descobrindo que o casal
mantinha essa prática de chamar alguém pra se juntar, né? Pra a um cara pra pegar a esposa e o marido ao mesmo tempo, né? Galera, assim, não teria problema nenhum se isso fosse, né, algo que o casal quisesse, de comum acordo e, tipo, tá tudo certo, não tem problema. Eu acho que, assim, o único problema aqui é que eles viviam uma vida, assim, meio de fachada, assim, né? Problema pra quem? Não sei. A vida sexual do casal um pouco interessa, mas eles pregavam, o foda é que a pessoa prega que essas coisas todas são pecado, não sei o quê, então falam isso da porta pra fora de casa, que isso tudo é pecado, que não pode, que é proibido e tudo mais, mas da porta pra dentro faz o que quer. E aí? Aí a gente tá naquele limbo moral de tipo, tá, né? E aí? O que tá certo, o que tá errado aqui? Mas ok. Vambora, quem tem mais um pouquinho de história. Aí o problema é que na cidade de Volta Redonda, a fofoca começou a se espalhar. A fofoca que o cara pagava pra o cara vir pegar o casal, né? E aí começou a ficar um pouco complicado pro casal ali, porque o Júlio, ele tinha um jeito de abordar homens que eu não acho que foi o melhor jeito. Olha o que o Júlio fazia para conseguir gente pro casal. Em vez do Júlio ir para os aplicativos, que né, é uma coisa mais discreta, você fica na internet, você pode, inclusive, não precisa botar sua foto, o seu rosto ali, seu nome, né? Muita gente faz isso, né? Muita gente que quer trair e não sei o quê, vai para esses aplicativos de namoro, ou casal que quer achar alguém, vai para esses aplicativos e se vira lá, né? Às vezes não tem foto, às vezes eles devem mandar foto depois que abriu a conversa no WhatsApp, saiu dali, né? Mas não, o Júlio, olha o que o Júlio fazia. E aí, isso aqui, minha gente, eu não conseguia entender. De verdade, eu não conseguia entender o sentido de fazer isso. O Júlio, ele trabalhava como advogado numa firma que ficava num shopping. E a firma, assim, o escritório ficava de frente, assim, pro banheiro do shopping. Então, o Júlio, ele ficava de olho nos homens que entravam no banheiro. E aí, se ele achava algum homem interessante, atraente e tal, ele ia atrás no banheiro, sem saber se o cara era bissexual, se era gay, simplesmente achava interessante e ia atrás. E aí, lá dentro do banheiro, ele abordava os caras, perguntando se ele queria pegar o casal, e ele até pagava, né? Estava disposto a pagar. Só que assim, gente, isso é muito perigoso. O cara sem saber. Imagina ele pega um desses hétero orgulhoso e tal. Ou até um gay que não pode, tipo assim, revelar a sua identidade no público. Imagina se esse cara não caga o Júlio a pau dentro do banheiro do shopping. Então, essa parte violenta não aconteceu, mas começaram a surgir várias reclamações junto à administração do shopping que tinha, né, um cara assediando homens no banheiro do shopping. E aí, minha gente, eu não posso discordar, porque realmente você não tá no ambiente ali que as pessoas estão predispostas a querer, né, namorar, sair, transar, enfim, não é isso, é um banheiro de shopping, né? Não é o melhor jeito de abordar a gente. Não é legal. Eu não achei isso muito legal. E aí, claro, imagina, ele vai lá com o próprio rosto, né, gente? Não dá nem pra disfarçar. Então, a fofoca se espalhou na cidade inteira. E eles se viram numa situação que eles tiveram que sair da cidade. E eles resolveram se mudar pra capital, pro Rio de Janeiro, onde, né, uma cidade grande, onde tinha mais chances
viver a vida desse jeito mentiroso, né? Tipo, na cidade pequena agora, todo mundo já sabe, o pessoal da igreja já, né, recebeu a fofoca, melhor a gente sair daqui para poder manter a nossa fachada numa cidade onde ninguém nos conhece. Só que daí eles... Cara, tem um desfecho aqui que pra mim foi muito interessante. Pro desfecho... A buzina. Pro desfecho aqui da nossa história, eu perguntei, tá, mas e o Renato, né? O colega do Sandro, que achou, né, que lá do início da história. Ele foi ou ele não foi? Ele pegou o casal ou ele não pegou? Aí a Priscila disse que sim, que ele foi. Ele foi e adorou e recomendou. Não só ele gostou da experiência, como recomendou para outras pessoas para irem lá também. E uma das pessoas que ele recomendou foi o porteiro ali do prédio, do shopping, do trabalho. Diz que eles saíam assim pra fazer intervalo pra fumar um cigarro e tal, né? Tipo, o Renato com o porteiro, com outras pessoas. E daí eles, né, começaram a trocar informações ali e daqui a pouco o Renato falou, porteiro, que por sinal era um cara muito interessante, muito bonito, diz a Priscila. E aí o Renato deu, aqui, pega o telefone desse cara e vai. E aí que agora, né, a última vez que a Priscila soube, então que o Júlio tava conversando com o porteiro agora. Não era mais o Renato, era o porteiro. E o que acontece? Eles se mudaram de cidade para manter as aparências, mas que o casal volta para Volta Redonda de 15 em 15 dias, alegando compromissos inadiáveis, compromissos de trabalho e tudo mais, que a gente sabe aí o que deve ser. Ai, gente, não. O casal segue firme até hoje. Casal, trisal, né? Enfim. Frequentando a igreja, lá no Rio, agora. E criando seus filhos sobre a doutrina evangélica. E assim, gente, vamos... Eu sei que é um território complicado, perigoso até, de falar de igreja e da crença das pessoas, mas eu acho... Eu só não entendo essa parte de... Tudo bem se você acredita no que a igreja propõe e se você vive a sua vida dessa forma. Beleza, é sua vida. Eu só não entendo você viver duas vidas separadas. Porque você vive a vida que você prega ali na igreja, você da boca para fora, ali na sociedade, você é uma pessoa. Só que dentro de casa e na sua vida particular mesmo, quem você realmente é, você é o completo oposto. Inclusive, a sua persona de igreja condena a persona que você é de verdade. Eu não entendo como a pessoa pode querer, como opção, viver uma mentira dessas por conta de frequentar a igreja. Cara, vai viver sua vida. Sabe? Vai viver a sua verdade, do seu jeito. Quer ficar casado e ter uma relação dessas de comum acordo? Tudo bem, é bom para todo mundo? Ai, que bom. Mas aí você tá ensinando o que para os seus filhos ali? A doutrina da igreja, né? Que é tudo aquilo que você faz na sua vida de verdade é pecado, que não pode. As crianças devem viver cheias de regra, que não pode isso, não pode aquilo, não pode ter celular. Antes dos 18 anos, as meninas certamente não vão namorar, ou vão namorar daquele jeito, sempre acompanhado, né? Tem casa virgem e tudo mais. Só que os pais... Imagina o dia que essas crianças descobrirem a verdade sobre os pais dela. Que tudo assim que eles pregam, na verdade, eles não vivem aquilo que eles pregam na vida mesmo. Né? É só isso, é essa parte que eu não entendo. Quer viver a sua vida dentro da igreja? Vive. Quer pregar o que você quer pregar, o que você acha? Viver do jeito que você quer viver? Vive do seu jeito. Acha errado tentar convencer os outros de viver da mesma forma que você. Se o outro não quer, deixa ele. E acho
errado também você viver uma vida que não é sua só por conta de o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Já acham, minha gente, já acham. A cidade inteira lá já sabe. Por que manter aparências, gente? Por conta de emprego? Por conta de família? Foda-se a família. Tipo assim, eu nem. A Priscila em nenhum momento assim falou porque a mãe dele, porque o pai dele. Sim, eles eram. Sim, eles são da igreja e tudo mais, mas. Eu não consigo entender. Até mudaram de cidade. Será que a mãe e o pai mudaram junto? Será que a mãe e o pai não ouviram as fofocas? Será que a mãe e o pai dele já não descobriram? Já não sabem quem ele é? Gente, se o cara só abrir a boca que dá pra saber que o cara era gay, a mãe e o pai, será que não sabem? Ai, gente, isso é tão complicado, né? É um tema tão difícil. Mas enfim, eu só espero que você aí consiga viver a sua vida da melhor forma, de um jeito mais verdadeiro consigo mesmo. Porque, ó, amar a si mesmo é mais importante do que qualquer outra coisa. Gente, você não precisa da validação, do amor de outra pessoa para você se amar. Você tem que se aceitar e você tem que se amar em primeiríssimo lugar. Deus te ama do jeito que você é, tá? Não vem com outra história. Então tá, gente, o que vocês acham dessa história, hein? Comenta aqui pra eu saber. Essa é complicada, né? E várias camadas, né? Loucura. E eu acho que a igreja deixa essa história com umas camadas mais escandalosas, né? Porque se não fosse a igreja, tipo, tá bom. Faz o que vocês querem da vida de vocês, né? Só que você viver dentro dessas regras e querer... enfim. Camadas e camadas, gente. Me conta aqui o que vocês acharam dessa história. Me conta uma história parecida, caso você saiba de uma. E é isso. Até o próximo episódio aqui do Eva Me Conta.